Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vimos toda a história da salvação nessas leituras desta noite santíssima da Vigília Pascal. Eu tinha explicado domingo passado, quem veio para a missa das 19 horas, um pouco do ritual desses 3 dias, que é uma única celebração, é um único mistério que nós celebramos em 3 dias. A Vigília Pascal, dividida em 4 partes, na luz, que é Jesus ressuscitado, nas leituras da Sagrada Escritura, do Antigo e do Novo Testamento, que faz um recorrido na história da salvação, na teologia batismal, que vai ser o 3º momento, e depois a Santa Eucaristia. Mas este 2º momento da liturgia da palavra, a gente vê um recorrido na história da salvação. Desde quando Deus criou o mundo, criou o céu e a terra, no livro do Gênesis, fez a sua aliança com Abraão, tirou o povo do Egito, a aliança que Deus fez a Abraão, Deus testou a sua fé para saber se o seu filho era mais importante do que Deus. Por isso que Deus pediu um sacrifício, para saber se na hora de ele tomar uma decisão para a fidelidade ao projeto de Deus, ele não poderia colocar nada na frente de Deus, nem mesmo o seu próprio filho, que é o seu sangue. Como Abraão colocou Deus em primeiro lugar, acima até da sua família e do seu filho, Deus não deixou que Abraão fizesse esse sacrifício, porque a fé de Abraão já era o suficiente para testemunhar que Deus estava em primeiro lugar. Deus tirou o povo do Egito e testemunhou com esse salmo belíssimo que Moisés cantou diante do povo quando os carros e os soldados foram afogados no mar do faraó. Ali mostrou o cântico de alegria que Moisés teve com a misericórdia de Deus. Também fazemos um recorrido pelos profetas, eles que tiveram uma importância muito grande na história da salvação, porque quando ninguém mais queria proclamar a palavra de Deus, principalmente diante dos reis e dos imperadores, os profetas era que falavam a palavra de Deus. Profeta significa o que? A palavra profeta significa aquele que fala a palavra de Deus e não a sua palavra. É aquele que anuncia a mensagem de Deus. O problema é que aquele que anuncia a mensagem de Deus também denuncia as injustiças e corre o risco até de perder a própria vida. Essa é a questão do profeta. Por isso que nem todos querem anunciar a palavra de Deus, nem todos querem dar testemunho, nem todos querem anunciar, porque denunciando as injustiças, o profeta pode perder a sua própria vida. E na história da salvação a gente teve muitos profetas, como aparece aí, os livros proféticos. A gente tem também, fizemos um recorrido na história da salvação, nas leituras pelos sapienciais, os livros de sabedoria. Quando o período dos profetas entrou em crise com a deportação para a Babilônia, veio a sabedoria para dar uma resposta ao povo. E essa sabedoria, ela foi personificada, que depois a gente vai encontrar o quê? O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é a sabedoria personificada no Antigo Testamento. A sabedoria que move o coração do povo de Deus e das pessoas,
Por isso que eu sempre falo nas homilias, se você quer ter o conhecimento espiritual para conduzir a sua vida, a sua família e os seus projetos, você tem que conhecer a palavra, que ali está a sabedoria de Deus, a sabedoria divina. E fazendo esse recorrido no caminho da sabedoria, a gente chega também até Ezequiel, que é onde dos mortos Deus faz surgir a vida. E chegando até o Novo Testamento, a Nova Aliança, na carta de São Paulo aos Romanos, mostra como tudo aquilo que foi falado na história da salvação se concretiza no Verbo, no Filho de Deus, que veio para resgatar o ser humano. O ser humano lá, no livro do Gênesis, Adão e Eva tinham pecado. Esse pecado fez com que criasse um abismo entre o ser humano e Deus, e ninguém podia chegar no céu. Quando o ser humano foi expulso do paraíso, ninguém podia mais chegar no céu, ninguém podia ser salvo. O que é a salvação? É estar junto de Deus, é estar no céu. Como o ser humano ficou desfigurado pelo pecado, e quando Deus chegou lá no paraíso, não reconheceu mais o ser humano, por isso que ele teve que se esconder, porque ele não tinha mais a imagem e semelhança de Deus, porque o pecado desfigura a gente. Como é que Deus ia resgatar o ser humano? Os sacrifícios de animais não foram o suficiente. Por isso que Deus envia o seu Filho. Por quê? Porque para que o ser humano pudesse ser resgatado e voltar para Deus e para o céu, o ser humano precisava ser santificado. O corpo desse ser humano precisava ser divino e não somente biológico, material. Por isso que Jesus, se encarnando no corpo da Virgem Maria, Jesus se encarna no corpo da humanidade. E Jesus, sendo homem e sendo Deus, o Verbo santifica o corpo do ser humano, santifica o corpo da humanidade. E quando Jesus morre, é o nosso corpo também que morre. E quando Jesus ressuscita, é o nosso corpo também que ressuscita. Por isso que através da ressurreição de Jesus, o primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar dos mortos, nós também temos a graça de santificar o nosso corpo através da ressurreição da morte e da ressurreição de Jesus. E como é que nós dizemos sim a esse projeto de Deus na nossa vida? Através do batismo. Por isso que agora, no terceiro momento, vai ter a renovação das promessas batismais, desta aliança que a gente fez com o Senhor. Essa aliança de amor, de fidelidade, esse projeto de vida, a gente vai renovar. A gente vai dizer, sim, Senhor, eu quero viver esse projeto aqui. Eu quero viver esse projeto com a minha família, porque eu quero receber a graça que o Senhor Jesus me deu no seu sangue derramado na cruz. E eu quero estar com o Senhor no céu no dia que o Senhor me chamar. Então, quando Jesus ressuscita, vocês viram aí na leitura, Jesus não chama mais de discípulos aquele que os seguiam. Se nós nos tornamos filhos adotivos no Filho, Jesus nos chama de quê? De irmãos, está aí no Evangelho. Jesus diz, vai avisar agora aos meus irmãos, não somos mais só discípulos de Jesus. Quando recebemos a graça do batismo, nós nos transfiguramos, e aquela deformação que existia através do pecado, ela é restaurada através de Jesus. E nós nos configuramos através do batismo, a imagem do Cristo ressuscitado. Por isso que no Filho, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. São Paulo, em suas cartas, ele diz assim, que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos e filhas de Deus.
E muitos de nós não sabemos, não temos nem ideia do significado disso. É o maior presente, é a maior graça que a gente recebeu na nossa vida. Porque quando a gente recebe a graça de sermos filhos de Deus, nós temos uma herança. E qual é a herança? A vida eterna. É o presente maior que a gente pode receber na nossa vida. E quando fomos desfigurados pelo pecado, nós somos configurados a Cristo pela sua morte e ressurreição. Por isso que no batismo nós nascemos de novo. João 3 falou para Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito Santo, para que a gente se configure a Cristo. E se configurando a Cristo, nós temos uma missão no mundo, de se tornarmos outros Cristos para anunciar a boa nova do Evangelho. As mulheres, as primeiras a receberem o anúncio do ressuscitado, as apóstolas, as enviadas. Apóstolas significa o quê? Enviado. Elas foram as primeiras. Maria Madalena foi a primeira. Por isso ela é a apóstola dos apóstolos, porque ela foi a enviada para os enviados. O Papa Francisco até mudou, na festa de Maria Madalena, é a apóstola dos apóstolos, porque apóstolo significa enviado. Ela foi enviada para os enviados, que foi os apóstolos, e foi a primeira, as mulheres foram a primeira a receber o anúncio da ressurreição. E Jesus diz: vai anunciar agora aos meus irmãos a alegria de que agora eles têm um presente, de que agora todos nós, recebendo a graça do Cristo ressuscitado, temos uma missão de, através do testemunho da nossa vida, anunciar a boa nova do Evangelho. Nesta noite santíssima, nós fazemos a experiência da graça da vigília do ressuscitado. E fazendo esse caminho de catequese na vigília pascal, a gente tem um encontro com o ressuscitado, que é a luz do mundo. A gente recebe a graça de conhecer o Senhor através da palavra que a gente faz desde a criação do mundo até o Novo Testamento, nas cartas de São Paulo, nos evangelhos, na Boa Nova. Recebendo a mensagem da palavra e conhecendo Jesus, nós podemos dizer o nosso sim consciente: sim, Senhor, queremos receber a graça do batismo, quem ainda não é batizado, e quem já é batizado dizer: queremos renovar a nossa fé. E renovando a nossa fé no Cristo ressuscitado, dizer: Senhor, quero receber. Nós não somos dignos, mas o Senhor nos torna dignos de recebermos o seu corpo e o seu sangue. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite santíssima, nós somos convocados pelo Senhor a sermos filhos e filhas de Deus para vivermos no mundo o Evangelho, nesse mundo de divisão, neste mundo de guerra, nesse mundo de injustiça. Nós somos convidados pelo Senhor a dar o testemunho do Senhor ressuscitado, a dar o testemunho do Evangelho, a dar testemunho da justiça e a mostrar que Jesus está presente no meio de nós quando falamos a oração eucarística. Ele está no meio de nós, mas não na liturgia, somente na liturgia, não somente na palavra, mas principalmente no nosso coração, na nossa vida e no nosso testemunho. Aonde estivermos, na nossa família, no nosso trabalho, em todos os lugares, temos que mostrar o Senhor Jesus ressuscitado, para que o mundo possa ver que o Senhor está vivo e ressuscitado através da nossa vida, da nossa palavra e do nosso exemplo. Peçamos ao Senhor que nesta noite santíssima tenhamos consciência do nosso batismo e que possamos renovar a nossa fé de maneira verdadeira e dizer: Senhor, nós estamos preparados e queremos continuar nossa missão, assumindo o Evangelho do Senhor, dando testemunho e mostrando que Jesus está vivo e verdadeiro na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.